muito bom. Não, eu acho, porque eu trabalho com muito tour leaders. Você está fazendo passeio no tempo e passeio no cristianismo. Por que eu falo assim? Porque ontem a gente foi para a montanha de Precipício. Precipício e a gente falou sobre a sinagoga, hein? A gente falou sobre a sinagoga. O que ele falou no fim da... Depois ele falou, o Nazaré não está mais minha cidade. É Capernaum a minha cidade, tá bom? Então a gente agora está em Capernaum. Amém. Não, essas coisas. Depois ele falou dentro do Novo Testamento que Capernaum também não é cidade dele, porque a gente não queria fazer uma coisa... Mas normalmente Capernaum foi o centro da Tabaca, do Vale de Tabaca. Cidade se considera com o tempo antigo, é muito grande, de 5.000 habitantes, tem sinagogas, tem lugares públicos, tem comunidade, tem azeite, tem vinho, tem tudo. E também tem uma sinagoga um pouco mais rica no todo Galileu. A gente vai ver essa sinagoga. E a gente entra agora, a gente vai ver as coisas de cristãos, coisas de judeus. E tem uma coisa muito interessante com o judeu. Quando cristãos gostam de um lugar, o judeu não entra mais. Não sei porquê. Eu estou explicando para grupos que a origem o judeu. Está entendendo? Mas tem gente que não quer. Mas tudo bem, mas não é todo judeu, sou um pouco judeu que... Mas eu estou explicando que esse lugar foi sinagoga. Sinagoga significa judeu. E depois ficou igreja, tudo bem, bem cristão. Mas o lugar, como um lugar de judeu e também do outro povo, o cristianismo também. Então a gente vai entrar agora para Cafarnaum, a gente chama Kfar. Kfar é muito simples, é vila. Nahum, tem profeta que se chama Nahum, mas ninguém não tem exatamente identificar que é Nahum de profeta, ok? Então vamos começar. Vamos tirar foto na saída. Tem muita gente. Ok, eu vou, Salomão, eu vou para fazer a burocracia e você vem para mim. Você vai também. Tá bom, então enquanto isso a gente vai. Todo mundo ouvindo, vamos tirar foto na saída porque tem muita gente chegando. A gente vai passar aqui e vamos esperar eles do outro lado. Então, como a gente disse, vamos adiantando. Todo mundo ouvindo, tá? Vou fazer um pequeno resumo, já ganhando tempo aqui. O Senhor Jesus nasceu em Belém. Mas antes disso, onde é que estava José? José estava em Nazaré. Vocês estão ouvindo aí, não? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá. Estão ouvindo aí? Tá. Então vamos esperar aqui debaixo da árvore. Então, José Aqui são as ruínas da cidade. José estava em Nazaré. Aí ele recebe o quê? Maria recebe a anunciação do anjo dizendo que ela iria conceber um filho. Só que quando ela recebe o anúncio, quem já estava na barriga de quem? João Batista. Isso, exatamente. João Batista já estava na barriga de Isabel. Correto? Então eu vou rapidamente aqui ganhar tempo. Já vamos adiantar assim. Naquela época, tem três Herodes. Na Bíblia só fala Herodes. Herodes é um título. Então tem três Herodes. O Herodes pai, Herodes o Grande, que ele veio lá de 38 a.C. e morreu no ano 4 a 1 a.C., não bem exato. Esse Herodes o Grande era exatamente quando Jesus ele nasceu e quando os magos vieram procurá-lo em Jerusalém. Lembra? Sim. Que os magos em Mateus eles vieram e na cabeça deles seguiram a estrela, mas na cabeça dele religiosa o rei vai nascer onde? Na capital. Vão para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, foram perguntar para Herodes e todo mundo ficou assustado. O quê? O rei dos judeus vai nascer?
E daí então, ele falou, então vocês investigam. Aí chamaram todos os profetas para investigar e tudo acharam que, ó, Belém de Efrata, né, e tal, onde vai nascer. Aí o Senhor, ali fala, não tem tempo de ler, Mateus, vocês podem ler isso. Daí, ele falou, então vocês vão, e quando vocês chegarem lá, acharem um menino, vocês voltem e me avisem. Que eu quero também ir adorá-lo. Logicamente que ele não queria adorá-lo. Ele falou assim, não quero um concorrente. Eu sou o rei aqui. E então, quem que é esse povo que está chegando aqui? Quem que esse Jesus está chegando? Tá? Pronto. Então, interrompe aqui. Vamos seguir agora ele. Vou desligar meu rádio e liga o seu. Não, continua. Aqui eu vou fazer uma filmagem grande aqui. Pode falar. Ok, olha aqui na volta, tá, a cidade está na esquerda e olha, está tudo basalte. Isso aqui é as ruínas da cidade. Uma sinagoga branca. Ok? Vamos lá dar uma olhadinha aqui nas ruínas da cidade. Isso aqui tudo é ruína da cidade. Vamos fazer isso muito simples, ok? Quando é coisa simples, a gente pode conectar. Simples, exatamente. E foi aqui, no tempo antigo, no tempo de Jesus, o que tinha aqui? A casa de quase do sogra do pé. Ah, ok, do sogra do pé. Então, ele veio aqui, ele fez as milagres aqui, ele fez três anos ele foi aqui, hein? Aqui em Magdala, mas normalmente vejo todo dia, eles dormiam aqui. Na entrada você viu o mendigo que estava na saída, olha para a direita, tem um estátua de mendigo, ok? Que mostra. Foi uma coisa muito bonita, 3 dias, não 3, a semana passada eu fui com um grupo e na entrada a gente explicou sobre esse mendigo, que significa o quê, tudo bem, foi interessante, e depois a gente vem aqui. Tem uma moça de, não sei, 50 anos, uma coisa assim, que estava muito cansada. Então, ela foi aqui, ficou na banca. Ok? Tudo bem. No meu grupo foi uma menina de 4 anos. Ela viu ela perguntou à mãe dela, olha mãe, é também estátua? Também estátua? Só criança pode falar assim, né? Então, foi aqui uma casa, a casa da sogra de Pedro. A gente está falando sobre 2000 anos atrás. E depois que foi uma tradicional, que foi a casa aqui. Então, no tempo dos bizantinos, ele construiu uma igreja octogonal, de novo. Por que octogonal, vocês já sabem, hein? Por que octogonal? 8 faces. 8 faces, isso mesmo. Então, vocês já sabem. Então, foi aqui. E no tempo antigo, no tempo novo, que foi? Muitos peregrinos, quando eles vêm no lugar sagrado, eles querem levar uma coisa para casa, ok? Aconteceu muito com judeu, com cristão, com qualquer lugar sagrado. Então, a gente pegou muitas pedras daqui. Então, no tempo de 100 anos atrás, com Antônio Berlucci, de novo, ele pensou como ele vai deixar as ruínas, mesmo assim, para você ver. E no outro lado, para não chegar, não destruir as ruínas. E também para preservar o lugar que ninguém vai levar as coisas. Então, eu acho, não tem nada a ver com evangélicos, católicos, tudo isso. Eu acho, é muito bonito ver como Berlucci construiu tudo isso e deixou a igreja antiga de tempo bizantino. Ok? Então, vamos resumir. Uma casa, a casa da sogra do Pedro, de São Pedro, e depois igreja, e depois igreja moderna. Ok? Essa aqui. A história, você quer falar uma coisa? Tá bom.
Se não entenderam aí, aqui era a casa da sogra de Pedro, depois eles fizeram uma igreja e depois agora tem uma catedral. Uma catedral. Enquanto os irmãos vão entrar para ver a catedral, essa igreja aqui, eu quero mostrar para os irmãos as ruínas da cidade mais detalhadamente, né? Passar aqui o vídeo com calma. Watch your head. I officially warn you. Watch your head. Always attack me or my people. Okay? Watch your head. Now, we know from the story that when Jesus was teaching, Não, aquela parte ali em cima ainda não sei o que é não. Precisa de uma outra construção que ainda ela é mais moderna do que a gente olhar aí que os escombros da cidade, né? Vamos entrar na catedral rapidinho. Vamos entrar rapidinho só para ver. Aqui dá para se ver melhor as ruínas, né? Que antes era a casa de Pedro, da sogra de Pedro. Depois eles fizeram uma igreja. Ver nós vamos ver as ruínas aqui da cidade, dentro da catedral, né? Aí novamente a ruína da cidade de Cafarnaum. Lá no fundo, lá o Mar da Galileia, né? Sim. Aqui é a sinagoga. Essa construção ali era a sinagoga dos judeus. Pronto, irmão, aquela parte, aquela construção era uma sinagoga dos judeus, né? Eu não sabia o que era antes. Aí quando os cristãos construíram essa catedral aqui, essa igreja aqui, aí os judeus pegaram e saíram daí. Ele disse que não sabia porquê, quando um cristianismo chegava numa região, os judeus saíram. Eu acredito que talvez seja essa sinagoga ali, seja o lugar onde o senhor pregou o evangelho também algumas vezes, né? Não sei. Eu vou perguntar. Rapaz. Avi? Gente, vamos aqui. Depois a gente vai fazer um tour, você vai ter tempo livre, mas agora vamos acabar com a tour aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa sinagoga é do tempo de Jesus ou não? Não, Não? É não. vou explicar, tá bom? Sim.
Então, judeus, então. Não, eu vou explicar. Daqui a um momentinho a gente vai explicar tudo. Você vai saber tudo, não fica preocupado. Pode explicar. Pode explicar. Isso aí era o antigo. Não, espera um momentinho. Eu sou apressado, né? Eu estou tentando. Mas ele quer saber tudo. Agora! Você gosta de saber, hein? E Antônio Berlucci está vivo ainda. Ah? Em que ano morreu Antônio Berlucci? 20 anos atrás, 15 novo, anos. Mas trabalhou muito bem. Trabalhou Não só aqui, fantástico. na Itália também, na Grécia, em vários lugares. Ele estava arquiteto do Ordem Franciscana. Ah, tá. Então ele tinha cheio de trabalho. Muita coisa. Ok. E, gente, você está me ouvindo lá? Muito bem. E a sombra, gostoso, hein? Muito bem. Olha, então esse aqui é o modelo. O modelo da sinagoga que você está vendo aqui. Você pode ver que é um de um, que é a mesma coisa, ok? Várias coisas. Primeira coisa para você, sinagoga. O que significa sinagoga? O sinagoga é uma coisa nova. Porque no tempo que a gente tinha o templo, a gente não precisa de sinagoga, a gente faz tudo com o templo. Sacrifício, pombas, carneiros, vacas, tudo. Cada motivo a gente fez uma cerimônia aonde? Em Jerusalém. Então não tinha sinagoga. Sinagoga só quando quando os parcianos destruíram nosso templo, segundo. Então, a gente não sabe o que vai fazer. E começou com Rabban Yohanan Ben Zakkai, um outro rabino. Ele foi para os parcianos e falou para ele: eu não vou fazer guerra contra você, mas você vai me dar uma cidade pequena perto de Tel Aviv e a gente vai fazer uma coisa nova para judeu, porque o templo já destruído. Então, a sinagoga, como sinagoga, uma coisa nova. E a gente está falando sobre o tempo de Jesus, então não tinha mesmo sinagoga, que tinha uma coisa que se chama Domus Ecclesias. Domus Ecclesias, que significa gente que vem junto para falar sobre a comunidade, sobre os problemas da comunidade, talvez estudar um pouco de Torá, tudo isso, mas não tinha sinagoga para rezar como hoje em dia o ritual da Torá, hein? Tá bom? Tá bom com você? Muito bom. Agora, então, quando a gente fala sobre o tempo de Jesus, prefiro falar Domus Ecclesias, lugar que vem muita gente junto. Comunidade que vem junto para... Então, essa sobre a sinagoga. Agora, você pode ver que tem essa sinagoga de pedra branca, muito calcária, e lá embaixo, me desculpa, tem mais uma sinagoga de basalto, está vendo? Então, todos esses dois, essa aqui de 70 anos depois de Jesus, e essa aqui que está embaixo do tempo de Constantino, de 4 séculos, ok? Século, né? 4 séculos. Isso. E lá embaixo ainda eles descobriram as moedas do tempo de Jesus. Então, foi o Domus Ecclesias foi aqui, e depois sinagoga, e depois mais sinagoga. Quando a gente está vendo pedra branca no lugar que tudo preto, está vendo? Tudo basalte, que a pedra dessa região é basalte, hein? Basalto. Mas a gente está vendo calcária, mármore, tudo isso aqui não é outro lugar. Se lembra que falamos em Jerusalém que a gente gosta de roubar pedras de um lugar para outro? Esse é muito bom exemplos para vocês. Está vendo que alguém veio, tirou pedras de outra sinagoga, outro templo, não sei, outra igreja, outro mosque. Não, mosque não tinha mosque nessa época. Então alguém vem e trazer a pedra para cá. Significa duas coisas, que talvez foi destruído muitos lugares aqui na área de Galileia, então ele tirou.
mas significa que essa comunidade foi rica. Rica para construir, para trazer, para tudo isso, para transferir todas essas pedras, você tem que ficar rico, porque eles não usam a pedra basalte, como no Golã. Tem a sinagoga no Golã, que foi também lugar simples que usa basalte para construir sinagoga. Por que não? Porque não tinha muito rico. Essa comunidade foi rica. Mais uma coisa, o último, eu vou ficar aqui na sombra também com vocês. Mais uma coisa, quando vocês falam basílica, significa o quê? Lembra no primeiro dia, no primeiro lugar que a gente foi? Normalmente basílica significa igreja, hein? Mas já mostrei vocês lá no basílica, na igreja de Templo Bazar de bizantinos, em Emaús, exatamente, que não é coisa de igreja. A basílica, o estilo. Aqui você pode ver na sinagoga, que não é igreja, que eles usam mesmo estilo de basílica. Por quê? Porque foi aqui muita gente e tem que receber todo mundo. A basílica é muito combina com esse motivo, ok? Vamos ver. Vamos lá dentro agora para ver. Basílica é um lugar público, lugar de reuniões públicas, entendeu? Assim como a Ágora na Grécia, entende? É um lugar de reunião pública. Olha quantos tipos de pedra que eles botou aqui. Não tinha uma pedra como a outra. Então, aqui o nártex, aqui o nave, e aqui as estradas, dos dois lados, tá vendo? E aqui, tá vendo, colunas de Corinthians, que se chama Corinthians, e como? Não é Grécia, a Grécia é essa aqui, essa aqui com... É o estilo da coluna, Corinthians. Corinthians, isso mesmo. Não é Flamengo não, Corinthians. Tá vendo que foi um lugar muito grande. Mas não é time também não. No tempo antigo também, no templo mesmo em Jerusalém, não tinha separada de mulher e homem, eles foram juntos para o lugar sagrado. Só eu acho, minha opinião, que essa coisa de separar foi no tempo de muçulmanos, mas não tem prova de falar isso. Tem mais um parque aqui para fazer, sabe, comunidade, para fazer bar mitzvah, casamentos, tudo isso, esse lugar aqui. E não mostrei, mas lá na esquerda tem um banho ritual, ok? Banho ritual significa lugar de judeu, ok? Aqui na esquerda, aqui perto. Aqui ainda continua os escombros da cidade, certo? Escombros da cidade, tem café na rua. Acho que esse setor aqui era bem uma rua. Ali, né? É. Aí entra uma casa aqui e outra. E outra, é. Ou fosse uma vilinha. Aqui não, aqui completamente não. Ou seja, eles pegavam pedras diferentes. Então é o seguinte, isso mostra que eles estavam tirando pedras de vários lugares para montar uma sinagoga. Então, talvez roubavam de uma cidade, pegavam de outro pedaço e iam então ajuntando para poder montar isso aqui. Antigamente o judeu era ladrão de pedra, não? Aqui as ruínas ainda, continuam as ruínas, certo? Muitas coisas sobre a história e sobre também a cultura e também sobre a Bíblia, com a ruína. A gente vai agora ver isso. Olha, ele botou também, ele gosta de botar pedidas como está vendo? No muro, sim, exatamente.
Você quer fazer lá embaixo, mas eu quero explicar aqui. Pergunta se você não quer lá embaixo. Ok. Tem uma linha de ruínas. Tem muitas ruínas, mas aqui eles escolheu as coisas que interessantes, que mais interessante. A gente vai passar agora e você vai falar se é interessante se não. Por exemplo, no templo, você se lembra, você foi no templo, no Instituto do Templo, hein? Você se lembra dessas duas colunas que se chama? Alguém sabe, lembra uma coisa? Qual o nome das duas colunas do templo? Que você já viu no Instituto. Como é que ele sabe? O nome das duas colunas. Boaz, né? E Jaquim. Jaquim. Ok, Boaz Jaquim. e Jaquim. Agora, quando a gente acha, arqueólogos que acham lugares de tempo antigo, significa que ele já viu o tempo para fazer isso, ok? Se não, exatamente, para copiar, ele tem que saber que existe uma coisa no templo antigo. Então, essa é uma mostra, ok? De Aquino Boaz. Vamos continuar, uma prova. Até, eu vou explicar daqui a pouco. Está vendo, você lembra que eu falei sobre a estrela de David, que estava no templo antigo também? Mas não foi símbolo mesmo do judeu, mas foi um símbolo a gente usou. Por exemplo, a bandeira do marroquino de 1000 anos atrás foi também a estrela de 6. A estrela de 6 muita gente usou, mas na tradução do judeu foi muito mais. E o rei Davi usou também. O rei não sei. Não sabe, né? Não sei. Ok, vamos continuar. E aqui a gente está chegando na item. Como você fala item? Item. Que fez sensação no mundo inteiro. Ok? Porque olha aqui embaixo, tá vendo essas rodas? E que lá em cima, o que é isso? Colunas? Essa arca da aliança. Então, o único lugar que ele achou foi aqui. A gente está falando sobre quase 2000 anos atrás. Então, essa coisa aqui, ele não decorou, ele não leu a Bíblia e decorou. Ele viu. Gente que fez assim, viu mesmo a arca da aliança, que não foi. Até Indiana Jones está procurando até hoje, hein? Mas se você vai através da Bíblia, através da história, através da arqueologia, você está vendo que foi mesmo a Arca da Aliança e exatamente como está escrito. O desenho da arca tá onde, mais ou menos? Onde tem que as colunas. Essas colunas. As duas rodinhas embaixo. Isso já é água. As rodas aqui. Isso aqui já é água, em cima das rodas. Não tô conseguindo não, mas meio. Então, tudo isso para mostrar a você que a gente pode saber muitas coisas sobre a cultura antropologicamente do tempo antigo. Ok, Muito legal. Muito legal. Diz você então. Eu vou falar. Olha aqui, mais uma igreja de grego ortodoxo. Vermelha lá. Se a gente vai para a Grécia, eles vão ver muitas igrejas mesmo assim. Desliguei. Pronto, agora vamos todos voltar debaixo da árvore ali, para a gente ter a nossa aula teológica, bíblica. Agora a gente vai ter aula também.
Depois eu tiro. Vocês ouviram toda a história, toda a parte de arqueologia, comprovando aqui, né, que os pessoas viram a Arca da Aliança, viram o templo para poder fazer imitação. Né? Então, vou pedir para as irmãs aqui virem para cá também. Vocês Lá para aquele outro lá que a gente fica mais vamos separado? sentar ali mais, para ficar mais... Aí vamos sentar aqui no rua para eu poder falar com vocês. Vou sentar aqui, ó. Você dá aqui assim? Eu falo daqui. Tá bom? Podem sentar aqui assim. Não quer tomar muito tempo para a gente poder usar o banheiro ainda. Ah, não tem, infelizmente, não tem romano. Aqui não é época de romano, então apenas. Tá, então como nós tínhamos falado, vamos fazer um breve resumo, irmãos, da história do Senhor Jesus. Tá? Quem reinava nessa época chamava Herodes, o Tetrarca, o Grande. Ele era o Herodes o pai. Nasceu ele reinou entre 38 a.C. até o 1º a.C., entre 4 e 1º a.C. Isso comprova que Jesus não nasceu no ano 0. Ele nasceu ou 2, ou 3, ou 4 a.C., segundo a história. Então o ano 0 está errado, correto? Então já está mais do que comprovado por várias pessoas que ele nasceu no ano 4 a.C., porque naquela época não se tinha como calcular exatamente o tempo. E naquela época, quando Herodes, então, ele reinava, nós sabemos que, como chama o pai e a mãe de João Batista? Lembra ou não? Zacarias era o quê? Ele era sumo sacerdote. Sumo sacerdote serve onde? No templo. Então ele morava ou em Jerusalém ou perto de Jerusalém. E ela era a esposa, a Isabel. Veio, ela ficou grávida, e quando ficou grávida, ela escondeu. Ali diz claramente em Lucas 1 que ela escondeu por 5 meses que estava grávida. Correto? E com 5 meses, então, ela manifestou. Quando ela estava com 5 meses, né, o que aconteceu? O anjo aparece para Maria. Onde? Em Nazaré. Só que José e Maria, eles eram de Belém, não de Nazaré, porque tanto ela quanto ele eram descendentes de Judá, só que de 2 linhas diferentes, tá certo? Então, eles vieram morar em Nazaré, estavam morando em Nazaré. Aí o Senhor o anjo pega e manifesta-se para Maria. Maria e o Senhor, e o anjo fala em Lucas 26 a 38, dizendo, a sua parenta Isabel está grávida de 6 meses. E Maria, então, naquele momento, ela concebe do Espírito Santo, correto? Não é de José, é do Espírito Santo, sabendo que a prima, era prima, né? Se não me engano, era a prima, estava grávida, ela se desloca para lá, saindo de Nazaré, vai para Jerusalém, ou Belém, não importa, uma cidade de Judá, diz ali, que era a sua casa. Como chama? Encara. Então, ou seja, é ali na Grande Jerusalém, tá? Onde, na casa porque não fala que era Jerusalém, fala uma cidade de Judá, certo? Onde é a casa de Zacarias. Então, vocês acompanhando aqui o passo aqui. Maria, então, estava grávida de 6 meses, Isabel de 6 meses, chega Maria, recém-concebida, em outras palavras, ela estava nos seus primeiros dias de gravidez. Ela deslocou-se daqui para lá, para visitar a prima. E diz a Bíblia que ela permanece 3 meses lá, com a prima, com Isabel. Quando a Isabel dá a luz, mais ou menos nessa época, ela volta para Nazaré. Então ela volta grávida de 3 meses. Entendeu? Caminhando, ou não sei como. Então, olha a distância, gente. 150 quilômetros. De Nazaré para lá, né? Não tinha, não sei, burro, não tinha burro express, né? Ou cavalo express, não sei. Não tinha essas coisas. Só para vocês entenderem, irmãos, como o negócio é interessante. Quando encontra com Maria, encontra com Isabel, o que acontece?
o ventre de Isabel treme, né? Porque quem estava dentro? João Batista. E treme porque estava encontrando com a mãe do seu Senhor. Diz claramente isso, não é? E ela estava já concebida do Espírito Santo. Quando então João Batista treme e aí Isabel abençoa e ela faz o cântico dela de Maria. Tudo isso está em Lucas. Daí Maria volta e já volta de 3 meses grávida. Nesse momento nasce João Batista. Então João Batista é exatamente 6 meses mais velho que Jesus, correto? E diz ali em Lucas que ele cresce nos desertos até seu ministério se iniciar. Então ele era um jovem que andava pelos desertos aí, ali da Judéia, ali por perto, cresce no deserto. Nessa época, quando o imperador era César Augusto, ele decreta, exatamente nesse período de 6 meses aí, ele decreta o quê? No finalzinho desses 6 meses, vamos colocar já quase nos 9 meses da gravidez de Maria, ele decreta um recenseamento, né? Decreta um recenseamento. Daí vai José e Maria de novo, volta para Nazaré, correto? Perdão, sai de Nazaré e volta para Belém, porque é a cidade deles. Quando chega lá, deve ser quase nos dias, porque fala assim que eles não encontraram lugar para se hospedar, tiveram que ficar na manjedoura, no estábulo, porque não tinha lugar para hospedar, porque era recenseamento, tinha muita gente voltando para lá, correto? Você vê que tudo isso é para cumprir a palavra profética, né? As escrituras. Tá, aí Maria sobe de Nazaré para Belém junto com José, pouco tempo depois dá à luz em Belém, correto? Nesse momento nós vimos ontem Campo dos Pastores, vão visitar Maria, juntamente com o bebê. E nessa época os magos recebem um anúncio, saem do Oriente e vêm visitar. Não sabemos que Oriente é esse, qual a distância, e não diz que eles vêm visitar ele ainda. Qual a idade do Jesus? Era recém-nascido? Ainda estava no estábulo? Ou não estava no estábulo? Porque quando diz ali em Lucas, fala que ele vem visitar, Mateus fala que vem visitar já na casa. Entram na casa e vê o menino. Então, esse negócio dos magos, juntamente com os pastores, junto ali no estábulo, está errado, né? Então, quando eles entram já com Jesus um pouco maiorzinho, porque já estava na casa, correto? Estavam morando lá. O que acontece? Nesse momento, Herodes já sabe que tem um rei por nascer, um rei que nasceu. Pede para avisar para voltar. Os magos, então, diz ali em Mateus, pela divina providência, pela divina advertência, eles não retornam para Jerusalém e vão embora para sua terra. Os magos não avisam Herodes fica irado e nessa ira manda matar todos os crianças de 2 anos para baixo. Então, com certeza, Jesus tinha menos de 2 anos nessa época. Aí não sabemos quantos anos, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 3 meses, 2 meses, porque é muito interessante que Lucas diz que, vocês vão ver Lucas lá, leiam depois Lucas direitinho, que o Senhor, ele cumpriu todas as normas e ordenanças conforme a lei do Senhor. Foi circuncidado o 8º dia, os pais se purificaram para poder oferecer, levar para o templo, para consagrá-lo, tá certo? Ele então foi circuncidado e tal, e cumpriu todas as ordenanças. Nessa época, com esse anúncio do rei Herodes, que ainda era o primeiro, o pai, o Herodes o Grande, eles fogem para onde? Fogem para o Egito. Quantos quilômetros é de Belém para Egito? É longe? É longe. Então significa 300 quilômetros mais ou menos, ou mais. Por que do Egito? Porque a perseguição era grande. A perseguição era para Belém, mas com certeza não queriam saber onde é que estava. Então eles fugiam para o Egito. Quando chega no Egito, tá? Vão acompanhando aí. Quando chega no Egito,
sabe que o Herodes morreu, correto? E na volta, quando ele volta, já não é mais Herodes o pai, é Herodes Arquelau, o filho dele que assume a Judéia, a região lá. E o irmão dele, chamado Herodes Antipas, era o que estava aqui na região de Tiberíades. Herodes Arquelau era muito violento. Sabendo então que Herodes Arquelau ele estava governando no lugar do pai, diz a palavra, eles então voltaram para Nazaré, para se cumprir na escritura que o Senhor ele seria chamado Nazareno, correto? Então você vê que todas as coisas para a fim de cumprir-se a escritura. Muito bem, ele cresce em Nazaré. Qual que é a única menção da infância de Jesus? Com quantos anos? 12. Eles, ano a ano, subiam para as 3 festas em Jerusalém. Ano a ano. Festa da Páscoa, festa dos Pentecostes e festa dos Tabernáculos. Eles eram obrigatórios subir. Todas as tribos subiam 3 vezes ao ano. E quando o Senhor Jesus subiu aos 12 já é uma idade já, vamos colocar assim, não é de emancipação, mas é uma idade já formada. Foi quando o Senhor entrou no templo, certo? Falou, deixou o pessoal, todo mundo boca aberta, né? Todo mundo. Né? E nesse período, quando Jesus estava falando no templo, José e Maria estavam onde? Estavam no caminho de volta já. Porque depois de 3 dias voltando em Jerusalém, que deram conta que Jesus tinha sumido. 3 dias de caminho, vamos colocar 3 dias depois, não sabemos quantos quilômetros andaram. Voltaram para Jerusalém e aí foram encontrar o Senhor onde? Né? Ou seja, então o Senhor não falou só um dia, provavelmente ficou ali, né? Falando alguma coisa ali para as pessoas. E o Senhor naquela época falou, né? Importa que eu esteja envolvido nos negócios de meu pai. Mas aí Maria, como mãe, deu uma chamada de atenção nele, né? Ele obedeceu, se submeteu e voltou. Foi a única menção da infância do Senhor. E o Senhor cresceu em Nazaré. Enquanto o Senhor crescia em Nazaré, João Batista crescia no deserto. Tá? Mais ou menos simultâneo, correto? Tá. Aí vamos ver agora. Aí não fala mais nada do ministério do Senhor. Começa-se o ministério de João. João começa a pregar nos desertos, na circunvizinhança do Jordão, lá no deserto. Daí vem a palavra de Isaías, voz que clama no deserto, certo? Como chama? Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas, aplanai as colinas, tá certo? Quem que era esse? João Batista. Ele sabia que João Batista, como filho de sacerdote, sumo sacerdote, ele deveria estar ministrando onde? No templo. No templo. Mas ele não ministrou no templo. Ele foi uma pessoa que foi contra toda a tradição. Isso por quê? Porque o Senhor já estava querendo mudar a era. O Senhor já não estava mais querendo seguir a tradição do judaísmo, que naquela época já havia, desculpe, vou falar, né? Os 400 anos do povo de Israel, eles passaram a viver uma vida religiosa, muito religiosa, perderam a essência. Foi quando o Senhor então estava trazendo estava trazendo o reino dos céus, mudando totalmente a transição, e teve que usar alguém como João Batista para poder fazer a transição. E a transição é que João Batista não seguiu a tradição do seu pai, Zacarias. Ele foi um sacerdote diferente no deserto, mas para preparar o quê? O caminho do Senhor, para traduzir o reino dos céus. Nesse período, então, o Senhor, então, o João Batista inicia o ministério antes e começa a batizar. Quando o Senhor, então, aos 30 anos de idade, chega aos 30 anos de idade, já vivendo toda a vida humana normal, como carpinteiro, aprendendo com o pai, né? E conhecido, né, por todos. Esse não é Jesus, o filho do carpinteiro, né? Então, o Senhor começa, a primeira coisa que o Senhor faz, cumprir a lei. Que lei? Tem que ser batizado. Então, procura João Batista. Quando João Batista encontra com ele, João Batista fala assim, não, eu que devo ser batizado por ti, não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Deus só fala assim, cabe cumprir toda a lei. E o Senhor então se deixa batizar.
E fala claramente aqui em Lucas, deixa eu ver o versículo aqui, Lucas, Marcos 1, 9 e 10, diz assim, que o Senhor, ele saiu da Galileia para o Jordão. O Senhor sai da Galileia, vai para o Jordão. Tá? A Bíblia diz que João Batista batizava num lugar chamado Enon, perto de Salim. Né? O pessoal não consegue identificar onde que é isso, mas provavelmente seja exatamente na região da Samaria. Por quê? Porque diz assim que quando o Senhor ele foi interpelado pelos discípulos, dizendo assim, alguma pessoa falou assim, olha, João Batista também batiza do outro lado, porque Jesus também batizava com seus discípulos. Lembra isso em João? João capítulo 2 fala isso, que João capítulo 2 e 3 fala que Jesus também batizava, seus discípulos batizavam. E aí alguns interpelavam, mas João Batista também batiza. Sabendo disso, o Senhor sai de lá, passa por Samaria, correto? Indo de volta para Galileia. Então, para ele poder passar por Samaria, indo de volta para Galileia, ele não podia estar em lugar perto de Galileia, porque ele não fazia um U assim. Tinha que sair daqui, passar por Samaria e voltar para Galileia. Então, com certeza, o ponto de batismo era um ponto mais na região mais ao sul, para poder explicar a rota dele. Vocês estão entendendo essa questão da rota dele? Tá? Tem um mapa aí, deixa eu mostrar rapidamente o mapa. Vocês estão compreendendo a relação aqui ou não? Estão meio perdidos. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Tá. Então, ele vai ajudar aqui. Então, olha só. Aqui é o Rio Jordão. Mar da Galileia, o Rio Jordão vai descendo aqui, tá? Aqui é o Mar Morto. Aqui está Cafarnaum, correto? Tá conseguindo ver daí, não? Tá. Aqui está Cafarnaum, tá? É provável, Samaria é essa região aqui, ó, Samaria. Tá vendo aqui, Samaria? Tá? É essa região aqui. Fala assim que o Senhor sai do lugar do batismo, passa por Sicar. Sicar é onde ele encontrou a mulher samaritana do poço, lembra ou não? Poço de Jacó? Passa por Sicar e, de acordo com o mapa, Sicar ficava ali perto do Monte Gerizim e Monte Ebal. Então fica na região de Samaria, certo? E saía, passa pelo monte, pela cidade de Sicar e volta para a Galileia. Então, com certeza, o lugar de batismo era por aqui, nessa região aqui. Então, provavelmente, aquele mesmo lugar que a gente vai amanhã passar por lá, é por aquela região. Não é onde nós hoje fomos, porque onde fomos é praticamente colado ao mar da Galileia. Não pode ser. Então, provavelmente, foi batizado mesmo naquela região de deserto, porque o João Batista batizava na região de deserto, onde descia muita gente de Jerusalém também para ser batizado. Correto? Então, tinha que ser por essa região. Está explicado, então? Está muito bem. Aí, voltando aqui para a explicação, daí o Senhor, ele deixa Nazaré. Lucas 3:23 diz assim. Lucas 3:23 diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Tá bom? 30 anos. Ele serviu seu ministério até quanto? 33 e meio. Alguns dizem 33, nós cremos em 33 e meio, certo? E aí em Mateus 4:12 diz assim. Mateus 4:12 diz assim: ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Onde ele estava? Nazaré. E o que ele estava fazendo em Nazaré? Ele já estava fazendo milagres. A fama dele já estava espalhada por toda a vizinhança. Mas ouvindo que João Batista foi preso, ele deixa Nazaré, o início do seu ministério, vem para Galileia. E onde vem morar? Cafarnaum. Jesus, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o ministério do Senhor Jesus todo tinha como base Cafarnaum. É onde ele saía daqui, ia para Jerusalém, mas voltava para cá. Daqui ia para Samaria, voltava para cá. Ia para a Judéia, voltava para cá. Aqui era a casa dele. Amém? Então, só para a gente entender que aqui, todos os 3 anos e meio do seu ministério foi baseado nessa cidade. E o que aconteceu em Cafarnaum? Para vocês olhando dentro da Bíblia, em Cafarnaum foi quando ele curou a sogra de Pedro de quê? Febre, né? Isso aí a gente aprendeu o quê? Quando nós estamos querendo servir ao Senhor com toda a força, assim e tal, às vezes é febre, né? Nós temos que abaixar um pouquinho a bola, esperar no Senhor, que nem todo calor ele é normal. Às vezes nós estamos muito quentes e estamos em febre espiritual, tá? Então nós temos que servir equilibradamente. Amém, irmãos? Aí teve a cura do endemoniado, teve a cura do criado de um centurião, teve a cura do paralítico, teve a cura do filho do oficial do rei, não vou ler, depois vocês podem procurar isso. E teve também quando as pessoas perguntaram: o seu mestre paga imposto? Perguntaram para Pedro, foi aqui nessa cidade. Né? Seu mestre paga imposto? O que Pedro falou? Paga. Então foi daqui que foi mandado Pedro pescar e se encontrasse um estáter, né? Então ele poderia pagar tanto para o Senhor quanto para ele mesmo, tá certo? Então, irmão, só para entender que aqui Cafarnaum foi a base ministerial do Senhor Jesus. A partir daqui que ele saía para todos os lugares. E aí vocês podem ver. Então ele sai daqui e ia para Jerusalém para Páscoa, voltava. 3 anos ele serviu. Todo ano ele subia para Jerusalém. Era festa dos judeus, ele ia. Então, é um vai e vem. O Senhor não ficou parado, servindo, sentado ali, esperando as pessoas chegar. Ele saía. Amém. Então, irmãos, para nós servirmos o Senhor, o encargo do Evangelho, nós temos que sair. O encargo que nós recebemos hoje, comportagem dinâmica, o que é? Sair. Não é esperar que as pessoas venham para o local de reuniões, ou venham para a minha casa. Vamos atrás das pessoas. O Senhor ia a pé, ia de burro, não importa, não temos carro hoje, né? Nós temos carro hoje, nós temos trem, temos ônibus, temos avião, temos recursos financeiros, irmãos. Vamos aproveitar. Amém. Por isso, graças ao Senhor, estamos vindo aqui, se vieram para uma conferência em Madrid, viram o trabalho da Europa, o que o Senhor precisa, estamos aqui. Vamos voltar agora, encorajar os irmãos, vamos voltar pegando fogo pelo Evangelho. Amém. Vamos sair, vamos pagar o preço, não vamos ficar parados em casa, não é? O modelo do Senhor foi esse, é o modelo de pagar o preço, modelo de sair, né? De ficar indo para tudo quanto é canto, para poder curar pessoas, levar as pessoas ao Senhor, aos pés dele, tá? Então, eu quis fazer exatamente esse desde a sua concepção até o início do seu ministério. Amém. Correto? E logicamente daí, todas as coisas que aconteceram depois, como é que ele foi para Jerusalém, aí tudo nós já vimos lá. Ele tinha a outra casa lá, como casa de apoio, que era onde? Qual era a cidadezinha da casa de apoio dele? Betânia, que ficava a 6 quilômetros de Jerusalém, né? Então ali ele repousava para poder fazer. Então ele tinha uma segunda base ministerial, que era Betânia, não é? Uma Betânia, onde espiritualmente nós temos aquele que dá o testemunho da ressurreição, temos aquela que serve e temos aquela que fica aos pés do Senhor ouvindo sua palavra. Amém. Nós temos que ser pessoas assim, pessoas que servimos, mas também damos atenção à palavra do Senhor. Amém. Em ressurreição. Amém. Amém? Esse é o significado de Betânia, não é verdade? Então, se nós todos pegarmos esse encargo, com certeza, né? A gente entender, puxa, que interessante como era o ministério do Senhor. A gente vai entender muito bem também por que nós temos hoje, como discípulos do Senhor, caminhar no mesmo caminho que o Senhor caminhou. Amém? Então tá, então era isso que eu queria deixar para os irmãos. E depois nós vamos continuar, hoje vamos fazer um passeio de barco, vai demorar talvez uns 40 minutos. Lá também podemos ter um pouco mais de comunhão, vamos tirar foto, vamos cantar os hinos.
Aí vocês podem escolher alguns hinos com respeito a barco, com respeito a navegar, tá bom? Amém. Pra desfrutar. Jesus e é também, nosso por que Senhor. não?